Oi, gente! Hoje vamos fazer um cachorrinho com uma borboletinha no nariz. Para começar, eu vou passar incolor clareador abaixo do cachorrinho, nos pés, para fazer o fundo, a graminha verde. Com a tinta verde oliva, eu vou colocar apenas em um lado do pincel e vou passar com a tinta para cima, contornando toda a parte de baixo, fazendo um esfumaçado. Com o pincel menor, número 2, apenas com o lado do pincel, eu vou fazer as graminhas de cada lado. Lembrando que a tinta apenas de um lado do pincel, o lado que está limpo, eu coloco no tecido, deixando o lado com a tinta para cima. Pressiono e vou puxando para dar os formatos do capim. Com a tinta branca, eu agora vou preencher todo o cachorrinho, deixando espaço com as bolinhas pretas. Depois que preenchi o branco, eu vou fazer a orelha com tinta preta. Vou preencher ela toda. Agora, com o lado do pincel, eu vou contornar as manchas que ficam nas bordas, com todo cuidado para não borrar. E vou fazer as manchinhas em todo o corpinho dele. Sempre com o pincel número 2, um lado limpo e o outro com a tinta. Vou dar o contorno, sempre apertando o lado que está sem tinta no tecido e a tinta e o lado que está com a tinta fica para fora, tá? E vou dando o contorno em todo ele. Sempre com pouca tinta, para não ficar com excesso, contorno grosso. Você pode estar fazendo isso com o pincel 0 também, tá? Vou preenchendo as manchas com a tinta preta. Quem quiser tá fazendo esse risco, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo onde vocês podem encontrar
esse risco para pintar, tá? Eu vou deixar disponível aí. Vocês encontram também no Google, mas para vocês acharem com mais facilidade eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Aqui com o branco eu vou estar dando um contorno ao redor de onde eu passei o preto, para tirar algumas bordas, Aqui eu vou dar um esfumaçado, onde fica a parte da sombra, eu vou esfumaçar com um pouquinho de preto, tá? Na parte da orelha aqui. Aqui em cima. Lembrando que o contorno, o sombreado, é bem pouquinho, tá? Para não ter muito excesso, ficar exagerado. Aqui com tinta preta eu vou fazer o narizinho dele. Com o pincel zero eu vou fazer o contorno para detalhar mais a boquinha e vou fazer os olhos. Faço o contorno. Com o pincel número 0, vou fazer o corpinho da borboleta e as suas anteninhas. Dou uns ajustes onde precisa e fica pronto o corpinho. Para fazer a borboleta eu vou utilizar a tinta amarelo ouro para a parte de baixo das nossas asas aqui, da borboleta, deixando a parte de cima sem pintar. Então faço uma primeira camada aqui com o amarelo. Depois com o vermelho eu vou pintar de baixo para cima, dando um efeito esfumaçado. Vai ser umas puxadinhas que eu vou dar aqui leve com o vermelho e depois com o vinho em cima do vermelho. Ficar um degradê. A parte de cima que deixamos sem pintar, vamos fazer com preto. Vamos fazer todo o contorno. Tendo sempre cuidado para não ficar contorno grosso, tá? Tem que ser uma coisa bem delicada, no meio principalmente, pois são as divisões da asa. Com o pincel 0 eu vou fazer as entradas aqui do meio para dar mais detalhe, para ficar mais definido os detalhes. Contorna a parte de fora da asa. Agora com o pincel 0 eu vou dar umas leves batidas com tinta amarela na parte preta. Você pode fazer com tinta azul também,
mas que seja bem de leve. No meio aqui eu vou fazer umas puxadas com umas listras bem pequenas, bem finas, com tinta preta. Na orelha eu vou dar um sombreado com branco para dar uma luz, uma iluminação na orelha dele. Para as flores eu vou utilizar tinta vermelha, vou bater e vou esfumaçar, tá? Com o pincel número 2 eu vou molhar apenas a pontinha e vou puxar de cima para baixo, tá? Cima para baixo, sempre de cima para baixo, fazendo todo o círculo da flor, ó, de cima para baixo. Sempre a pontinha do pincel e com a tinta puxando de cima para baixo, ou seja, de fora para dentro. Faço umas batidinhas com o amarelo no centro e com o pincel 0 eu vou fazer um leve contorno com a tinta sépia. Você pode também estar fazendo as divisões de cada pétala com a mesma tinta sépia. Aqui com o verde eu vou destacar mais aqui um pouco os talos do caule da flor e também do capim. Aqui eu vou dar uns ajustes onde precisa mais um pouco de branco. E assim finalizamos a nossa pintura de hoje. Aqui embaixo eu fiz um biquinho de crochê, bem simples, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal.